Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Há alguns anos a Netflix colocou no seu catálogo uma docu-série em 4 episódios, eu acho, que se chama Desserviço ao Consumidor, que mostrava produtos e ou empresas que aparentemente eram bonzinhos e ajudavam as pessoas, só que na verdade não era bem assim. Um dos episódios envolve o escândalo daquela marca de cigarro eletrônico Juul, né, o vaporizador. Chama Big Vape, inclusive o mesmo nome dessa docu-série que agora em outubro de 2023 a Netflix colocou no seu catálogo. Então, quem assistiu àquela docu-série lá pode ver o Big Vape com tranquilidade, se interessa por esse escândalo, por esse assunto, porque vai estar em muito mais detalhe, tá? Eu vou inclusive deixar aqui na parte de descrição deste vídeo a resenha que eu fiz por Desserviço ao Consumidor, tá? Porque são documentários irmãozinhos, assim. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu fui fumante durante muitas décadas, né? Nem me considero ex-fumante, porque para voltar não deve ser muito difícil, não. Porque o negócio vicia mesmo, né? Eu consegui parar porque eu tomei remédio e muita força de vontade, terapia, não sei o quê. Mas assim, mesmo enquanto eu fumava, eu nunca tive vontade desses cigarros eletrônicos. Eu nunca tive vontade de fumar coisa que tivesse sabor de manga, de chocolate com banana. Eu queria saber, eu queria sentir o gosto do meu Marlboro vermelho, né? Eu fumava essa marca. Tô até falando porque um dos sabores, né, entre aspas, desse Juul era para fumantes do Marlboro vermelho, para ver tão quão característico, né, e tão forte, sei lá, que é essa marca. Mas e daí também não me interessava ficar soltando aquele monte de fumaça que eu via nos vídeos, né? Pessoas que fumavam aquele cigarro eletrônico. Nossa, saiu um monte, assim, nunca me interessou também. Eu já chamo a atenção naturalmente, não preciso de outra coisa, né? Fazer fumaça para chamar a atenção. Então, nunca quis fumar aquilo. Só que esse Juul, em 2018, 2019, virou uma mega epidemia, segundo os documentários que existem, entre adolescentes e jovens, né, millennials e geração Z, porque parecia ser assim, cool, parecia ser legal tragar aquilo lá com sabor de manga, sabor de chocolate. E aí então esse documentário, essa docu-série Big Vape vai contar a ascensão e a queda dessa empresa, né? Foram 2 estudantes tabagistas da prestigiada e cara Stanford, que durante um período lá que eles estavam fumando, aquelas pausa para o cigarrinho, eles ficaram pensando assim, nossa, o ritual de fumar é tão legal, será que a gente consegue criar um produto que mantenha o consumo da nicotina, só que sem a parte cancerígena, né? Aí, assim, ao que dá a entender do documentário, né? Como esse pessoal dos Vale do Silicone, Silicon Valley, acha silício, silicone é outra coisa. Como que eles acham que eles são geniais, maravilhosos, vão consertar o mundo, não precisa da opinião de ninguém? Eles começaram a desenvolver o produto, parece que sem o apoio de cientistas, estando em uma universidade, né? Mas não precisa, parece, disso. E aí os acionistas, né, quem botou dinheiro lá, também começou a pressionar, esse negócio tem que ir para o mercado logo. Porque a ideia deles, aparentemente, era legal, era assim, vamos fazer um produto que substitua, quem fuma, substituir aquela coisa que tem tanto elemento cancerígeno pelo nosso cigarro eletrônico, que é menos prejudicial, só teria a nicotina, né? Só que daí, então, por causa da pressão dos acionistas e porque eles contrataram uma agência de propaganda, um cara que bolou um tipo de propaganda que tornou aquilo lá muito atraente para jovens, porque nós estamos em 2023, né? Eu não lembro quando que as propagandas de cigarro foram banidas da televisão, então eu não sei que faixa etária, millennials ou que, a geração Z, certeza que não conhece, a não ser que tenha pesquisado no YouTube. Mas é assim, propagandas de cigarro eram lindíssimas na minha época e antes, na minha época, nos anos 70, anos 80, era assim, gente chique, bonita, elegante,
praticando esporte, então eram grandes produções. E esse Jewel fez a mesma coisa. E aí, só que estava na era já dos influenciadores digitais. Então começou a aparecer gente no Instagram fumando, soltando aquele monte de fumaça, com aquele monte de sabor, celebridade fumando. Aí, segundo consta, virou uma epidemia. E essas pessoas começaram a fumar demais, demais, demais e iam parar no hospital. Aí o documentário, ele é bem mais nuançado do que aquele outro que eu falei, porque esse aí tem 4, né, partes, então conta da ascensão e da queda da empresa. Parece que a maior parte dos casos de adolescentes que foram parar no hospital porque fumaram lá, é porque era meio adulterado, não era a marca Juul, era, enfim, tinha uma substância lá, tipo, parece que eles estavam fumando pirata. O que eu estou dizendo é assim, não estou defendendo nenhum e nem atacando nenhum outro, estou falando nos termos do documentário. O documentário, ele dava a voz para quem acha que a Juul acabou errando pela conta lá da propaganda, né? Eles deviam falar, pelo menos no documentário, um pouquinho de orgulho que eles tinham também, né? A Ubris deu uma boa fubecada nessa gente, mas enfim, aquela propaganda deixou o nicho que eles tinham planejado no começo para trás, né? Eram adultos já fumantes que para trocar de produto. Só isso aí daria 1 bilhão de pessoas no redor do planeta, segundo o documentário. Só que não, eles acabaram criando uma geração de dependentes da nicotina, porque pegaram adolescentes e teens. E aí vai mostrar o documentário o processo de formação desse produto, né, os protótipos, né, os que deram certo, os que não deram certo, que estourava na cara das pessoas, não sei o quê, e as propagandas, e aí começam então as acusações e as defesas. Ex-funcionários se sentindo traídos porque, não, eles eram contra a indústria do cigarro, mas fizeram uma parceria com a mesma fábrica lá do Marlboro, porque daí a indústria tabagista queria pegar um pedaço daquilo lá. E outras pessoas, pais, né, falando, não, eles não podiam ter feito esse tipo de propaganda. E outras pessoas dizendo, eram pais de adolescentes de alta classe, ricos, se não fosse assim, não teria tido toda essa campanha contra. E aí a outra fala assim, esses pais culpam a gente, mas porque eles esqueceram de tomar conta dos filhos. Enfim, aí você vai ver lá como que foi os discursos, os contradiscursos que envolveram toda essa polêmica da Juul, né? Porque acabou em coisa no Senado e tudo mais, né? Envolveu a FDA, a Food and Drug Administration, o equivalente deles à Anvisa. E aí, então, essas pessoas, os donos lá da Juul, foram, assim, vilificados, né? Pela mídia, pelos órgãos governamentais. E aí tem gente que acha que aquilo lá pode ter um pouquinho de dedo da indústria tabagista, enfim, eles, documentaristas, dão voz para várias pessoas, tá? No meu entender, um pouquinho, eles pecaram por esse negócio do orgulho, né? Parece que as techs vão resolver tudo e elas não precisam de consultar cientista, elas não precisam ter tempo para maturar. Então, eu acho que isso aí é uma lição, independentemente deles terem culpa no cartório ou não, decidiu ser bom ou não. Acho que essas coisas precisam ser pensadas. E talvez o documentário pudesse ter dado algumas outras explicações, porque depois eu li, aí a gente nunca sabe se é verdade ou não. Por exemplo, algumas pessoas que eram contra tinham ligações com a indústria tabagista, enfim, né? Mas o que tem ali mostra bem vários lados dessa polêmica e como que esse negócio virou assim coqueluche, como a gente dizia, modinha nos anos 70, né? Porque Adele, Léo DiCaprio, esse pessoal começou a aparecer fumando. E o Joe era pequenininho, pelo que dá para ver ali, né? Que os adolescentes, então, podiam, às vezes, na aula, não tinha cheiro, fazia assim e jogava a cinza, a fumaça aqui, né? No moletom, na blusa que eles usam comprida. E aí você vai ver relatos de pessoas que fumam até hoje, aquilo lá, aspiram, vaporizam, sei lá qual que é o termo que usa. São vapors, né? E que diz que não vai parar não, que tá bom, é o estilo de vida.
né? Eu não acho que eu precise parar por causa do estilo de vida. Eu entendo, né? Eu fui parar de fumar lá já na casa dos 50 anos, porque eu também não achava antigamente que eu precisava parar de fumar. E é difícil, muito, 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 muito difícil parar de fumar. Né? Aquele papinho de que só precisa de força de vontade não funciona bem assim, né? Muita gente que já me falou isso não consegue nem chegar em ponto em reuniões, mas quer que as pessoas acham fácil que as outras pessoas parem um comportamento que, enfim, envolve tantas questões, né, desde adição física, processos químicos até coisas psíquicas e blá blá blá. É um documentário, uma docu-série bastante interessante, sim, tá? Para várias discussões. Tchau.